de alguma forma, a cultura ela é inimiga do cristão. Essa é uma questão complicada, assim, como você tinha colocado, né? Tipo, tem um certo espantalho, assim, sobre isso. Mas se a gente for pensar de certa forma, não vejo assim. Tem um autor bem antigo, assim, da década ali de 80, 90, chamado Richard Niebuhr, que ele propôs numa obra dele formas de interação entre cristãos e a cultura. E ele colocou 5 possibilidades, assim. Talvez eu não vou lembrar de todas, mas desde uma possibilidade mais afastada do tipo o cristão está contra a cultura no sentido de afastar dela, não tem relação com ela. Uma outra possibilidade seria meio que uma assimilação do tipo a fé não tem nada a ver com a cultura, então tanto faz o que a gente faz, tanto faz a forma como a gente vive, a nossa fé não diz respeito a isso. E tem uma última possibilidade que ele coloca, que é Cristo como redentor da cultura. Cristo é aquele que transforma a cultura, né? Que muda a cultura, que redime a cultura, que é aquilo que nós cremos que, ou pelo menos parte considerável da igreja crê, que é o que Cristo fará no final de todas as coisas, né? Que é a nova criação, né? Aquilo que as escrituras chamam da nova criação de Deus, Cristo redimindo tudo, transformando tudo. Então, se a gente tem esse entendimento, a gente não vê que a gente está numa espécie de embate com a cultura nesse sentido de afastar dela ou de que a cultura por si só é ruim. Obviamente que dentro da cultura a gente está falando de uma realidade que foi corrompida, né? Que foi contaminada pelo pecado, né? O pecado, desde Gênesis 3, corrompeu toda a realidade, toda a criação, corrompeu nossas vidas e, portanto, há expressões de pecado na cultura. Mas a forma de lidar com isso não é se afastando da cultura, indo para um tipo de isolamento, quase para um neomonasticismo. Morar numa ilha, por morar exemplo. numa ilha, e se isolar, ficar numa ilha isolada. Por que isso não vai resolver? Justamente porque o pecado nos corrompeu também. Então, mesmo que esteja só eu numa ilha, ainda assim lá vai ter problema, ainda assim lá vai ter pecado, porque o pecado também está em mim, não é só no mundo externo. E aí, nesse sentido, se a gente entende isso, qual que é o nosso desafio, então, como cristãos, nosso desafio enquanto pessoas que foram alcançados pela graça de Deus, que agora tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de enxergar a realidade, é justamente atuar na cultura, estar envolvido com a cultura, mas com essa mente redimida, né? Com essa vida redimida e fazendo tudo o que a gente faz na cultura, lembrando da definição que qualquer coisa vai ser cultura que a gente fizer, né? Então, tudo que eu faço é cultura. A forma que eu me desloco na cidade é cultura. Se eu escolho andar de carro, de ônibus, de bike ou de skate, isso é uma escolha cultural. Agora eu vou fazer tudo apontando para Cristo, né? Apontando para a redenção de Cristo. Então eu não creio que nosso papel é se isolar da cultura, mas é estar na cultura com a mente redimida, né? Com a mente renovada e a partir daquilo que o Evangelho e as Escrituras nos colocam para a gente enquanto direções, enquanto diretrizes para a gente estar vivendo no mundo de Deus.